Bom dia a todos e todas, me chamo Indianara, faço parte da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo encontro da série de workshops práticos com o tema Desenvolvimento de Projetos de Sustentabilidade. Apresentando um pouquinho da Câmara, a Câmara ela faz parte de uma rede global de câmaras de comércio alemãs. A gente está presente em 94 países, com mais de 150 escritórios, incluindo Estados Unidos, Israel, Suíça e no Brasil. A Câmara Brasil Alemanha de São Paulo, a RACA São Paulo, representa oficialmente a economia alemã há mais de 109 anos. A gente tem como missão fortalecer e diversificar os negócios de associados e atrair investimentos, ampliar o comércio bilateral e fomentar a cooperação entre os dois países. E como a maior Câmara Binacional Europeia em operação no Brasil, a RACA São Paulo ela representa aí mais de 800 empresas alemãs e brasileiras que juntas geram cerca de 10% do produto interno bruto industrial brasileiro e empregam diretamente 250 mil pessoas. Falando um pouquinho da fundação, a Fundação Comais ela é uma organização sem fins lucrativos, mantida pela BASF desde 2005, e eles atuam como consultoria para a sustentabilidade, atendendo empresas, governos e outras organizações na região da América do Sul. E aí, falando um pouquinho o que é o PMS, né? O PMS Go Green ele é uma iniciativa da RACA São Paulo e da Fundação Ecomais, desenvolvida no âmbito do projeto Ao Investe Verde, financiado pela União Europeia. O foco do projeto aqui é capacitar PMEs dos setores químico e automotivo, como eu comentei, para que eles possam oferecer produtos e serviços mais sustentáveis alinhados a demandas de mercados internacionais com padrões ambientais. Os resultados que a gente espera alcançar ao longo do projeto é impactar aqui positivamente 200 PMEs desses dois setores. E falando um pouquinho sobre as fases do projeto, a gente começou no início do ano a fazer um diagnóstico do setor automobilístico. Então, no ano passado a gente fez o setor químico. Esse diagnóstico, inclusive, está disponível no nosso site oficial do projeto. A gente fez no início também do ano, ali até março, a sensibilização. Então, a gente teve alguns webinars de sensibilização que também estão disponíveis no nosso canal oficial do YouTube. E agora a gente segue aqui então para a fase de capacitação com uma série de workshops práticos. Finalizando a fase de capacitação, a gente vai seguir para a fase de aceleração, onde a gente vai selecionar alguns projetos que vão participar da nossa aceleração. E aqui é importante mencionar que o projeto PMS Go Green ele não tem nenhum custo para as PMEs participantes e nem para as empresas apoiadoras do projeto. A gente, ao longo de todo o projeto, deve fomentar alguns matchmakings, então alguns encontros presenciais aqui na Câmara com temas diversos. E, por fim, a gente deve fazer uma consolidação, então, de todos os indicadores aqui alcançados ao longo de todo o projeto. Falando mais um pouquinho aqui da fase de capacitação, então no dia 7 de maio a gente teve o primeiro workshop de capacitação, que era sobre indicadores e relatórios de sustentabilidade. No dia 4 de junho, mais conhecido como dia de hoje, a gente está seguindo então com o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade. E o próximo será o de regulamentação, normas e certificação. Então, caso você ainda não tenha se inscrito nos próximos workshops, eu deixo aqui o convite aberto. Na página oficial da Câmara de Comércio aqui de São Paulo, a gente tem uma página só de eventos e capacitações que a gente aplica. E aí você vai poder encontrar, então, todos os próximos workshops e atividades do PMS Go Green. A gente também faz constantes publicações, tanto nas redes sociais via LinkedIn, quanto Instagram. Então, eu convido vocês, caso vocês ainda não sigam a gente nessas redes, já começar a seguir. E falando um pouquinho da agenda de hoje, a gente vai começar então aqui com essa abertura, a apresentação do programa PMS e os objetivos do workshop. Depois a gente vai seguir então para os fundamentos do desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, conceitos chaves, a importância estratégica e os benefícios para as PMEs. Logo em seguida, a gente vai ter uma oficina prática para elaboração de projetos sustentáveis, então com exercícios e ferramentas para planejar e estruturar iniciativas verdes aplicadas ao seu negócio. E por fim, a gente segue com casos de sucesso e boas práticas,
onde a gente vai ter convidados super especiais apresentando então exemplos reais de PMS que transformaram seus negócios com projetos de sustentabilidade. E a gente ainda vai ter no final um espaço ali para perguntas, reflexões finais e o encerramento, então, acontecendo às 11 horas. Convido a vocês a serem super ativos aqui no chat também, para quem está nos acompanhando no formato online. O pessoal aqui do presencial também fique super à vontade para fazerem perguntas. Algumas orientações. Todos os workshops eles estão sendo gravados e disponibilizados posteriormente na playlist do projeto no nosso canal oficial no YouTube. A presença ela vai ser registrada mediante o preenchimento do formulário de presença, acessível via o QR Code que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte, e também com a entrega de atividades que a gente vai propor aqui ao longo do workshop. Então, é super importante que vocês façam as atividades que a gente está propondo, né? A gente também vai mostrar para vocês a autodeclaração, que a gente vai encaminhar para vocês também por e-mail, para quem está nos acompanhando online, para que ela seja preenchida, e aí quem fizer o envio da autodeclaração preenchida terá, então, a presença contabilizada aqui. As dúvidas elas podem ser enviadas aqui pelo chat durante todo o workshop. A gente vai fazer o possível para responder ao máximo, considerando o tempo disponível e o volume de perguntas. E também é possível encaminhar dúvidas referente ao workshop para a Rebeca Venâncio da BASF, que é a pessoa que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês e vai apresentar aqui o workshop, né, que vai ministrar o workshop para vocês. Eu deixo aqui então um minutinho para vocês o QR Code de presença. Caso ele não esteja, vocês não estejam conseguindo acessar, a gente também vai enviar o link aqui pelo chat e posteriormente a gente também deve enviar por e-mail. Então, Rebeca, passo a palavra para você, fique à vontade, bom workshop para todos. Obrigada, Indy. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui participando presencialmente e que também estão online. Como a Indy comentou, eu sou a Rebeca Venâncio, faço parte do time da Fundação Ecomais, que é uma consultoria, né, como ela comentou, que é mantida pela BASF. E o foco aqui hoje é a gente comentar um pouco sobre como desenvolver projetos de sustentabilidade. E antes da gente começar, o interessante é a gente entender o que é um projeto de sustentabilidade. E dentro desse contexto, um projeto de sustentabilidade são as iniciativas que são planejadas para promover o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade: o desenvolvimento econômico, a conservação ambiental e o bem-estar social. Então, ele tem um objetivo a longo prazo de gerar impacto positivo sem que a gente comprometa os recursos disponíveis e também as necessidades das futuras gerações, assim como o objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, os ODS, traz dentro do conceito que a ONU prega de desenvolvimento sustentável. E é importante a gente entender que a sustentabilidade ela está pautada nesses três pilares, e esses três pilares têm que andarem de forma equilibrada, e qualquer projeto que a gente deseje implementar dentro desse contexto, eles têm que ser baseados nesses três pilares. Então, é importante a gente considerar cada um desses aspectos quando vamos estruturar um projeto de sustentabilidade. O primeiro é o pilar ambiental, que aqui os projetos eles buscam minimizar os impactos ambientais de acordo com o uso eficiente dos recursos naturais, a redução da geração de resíduos e também a redução da geração de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, o uso eficiente de energia elétrica e muitos outros exemplos que podemos implementar dentro do âmbito ambiental para reduzir ou mitigar ou minimizar os impactos gerados por nossas atividades industriais e administrativas. O segundo pilar é o pilar social. E aqui é importante a gente mencionar que os projetos de sustentabilidade, eles buscam promover a justiça social, por meio da promoção de condições dignas de trabalho, o envolvimento das comunidades locais e do entorno da onde estamos localizados, e também a contribuição para a equidade, diversidade e inclusão. E aqui não estamos falando somente de gênero, mas também de etnia e de PCDs. E por fim, a gente tem o pilar econômico, que nenhum projeto ele é sustentável se a gente não tiver uma viabilidade econômica presente. E é importante a gente mencionar que ele tem que trazer tanto retorno direto ou indireto ao negócio no qual ele está associado. E por isso que é muito importante a gente considerar os três critérios.
E os projetos, eles são desenvolvidos, eles são desenhados principalmente para reduzir os custos operacionais, a abertura de novos mercados e novas oportunidades, e também a valorização da marca e a o favorecimento, né, da reputação, da empresa, quando a gente consegue ter, esses 3 pilares bastante estruturados e associados. Dentro desse contexto, a gente tem diferentes gamas de tipos de projetos de sustentabilidade que a gente pode implementar dentro da empresa. E esses diferentes tipos de projeto, eles podem ser classificados conforme a área de atuação da empresa, o objetivo principal desse projeto e também o nível de impacto que a gente deseja ter com a implementação desse projeto. O primeiro que eu trago aqui é o relacionado ao pilar ambiental, que são os de redução de impactos ambientais, que eu entendo que sejam os mais comuns que a gente vê aplicado dentro da realidade industrial. E aqui são focados na eficiência do uso dos recursos e também na minimização desses impactos negativos que geramos no meio ambiente conforme executamos as nossas atividades diárias. E são exemplos dessa categoria: projetos de eficiência energética, então troca de iluminação, uso de painéis elétricos, compra de energia renovável do Mercado Livre. Então, todas as questões de como podemos aqui implementar projetos de eficiência energética e uso de energia elétrica de uma forma mais eficiente. E também aqui, trazendo um parênteses, e não somente energia elétrica, mas também as energias térmicas, porque a gente sabe que dentro do contexto, né, de energia, a gente tem diferentes insumos, não somente energia elétrica, mas a gente tem o vapor, a gente tem as caldeiras, enfim, como que a gente consegue ter um sistema cada vez mais eficiente em relação ao consumo dos recursos energéticos. Depois disso, a gente tem os projetos de gestão de resíduos. Então, quanto mais eu posso enviar os resíduos pós-industrial ou pós-consumo, até mesmo da minha própria cadeia, para reciclagem, reuso ou compostagem ou algum outro tipo de reutilização, para que a gente consiga minimizar os impactos do tratamento desses resíduos gerados. O outro projeto é a redução do consumo de água, então aqui como que a gente consegue trazer cada vez mais e inserir dentro desses sistemas o reaproveitamento da água da chuva ou o próprio reaproveitamento da água de projeto e de processo, para que a gente consiga recircular esse recurso natural que é tão importante e que a gente tem visto que cada vez mais estamos entrando dentro da escassez hídrica devido, né, aos efeitos das mudanças climáticas. O outro, que também é muito importante, que é em relação à logística sustentável, então como que a gente consegue otimizar as nossas rotas de entrega e fretes de produtos, e também como que a gente consegue cada vez mais implementar veículos de matriz limpa. E aqui a gente trouxe o exemplo dos veículos elétricos, mas também como que eu consigo incentivar cada vez mais a implementação e a utilização dos biocombustíveis, que aqui na nossa região, e principalmente no Brasil, é um dos insumos cada vez mais presentes e reais, né, e acessíveis para todos, a utilização dos biocombustíveis. E, por fim, a substituição de insumos por matérias-primas mais sustentáveis. E aqui, como que a gente consegue diminuir a dependência de matéria-prima fóssil para matéria-prima renovável, ou também com conteúdos reciclados dentro da sua composição. Eu acho que o último é um daqueles que ainda tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades, porque a gente tem que garantir com que a propriedade desses novos materiais, tanto reciclados quanto com conteúdo renovável, garantam a mesma função e a mesma característica técnica para que consiga substituir dentro da composição as matérias-primas fósseis. O outro tipo de projeto, né, a outra categoria, são os de enfoque social, e aqui são projetos focados no bem-estar da comunidade, nos benefícios a essa comunidade, a melhoria das condições de trabalho e também de inclusão social. E aqui a gente pode falar de capacitação de jovens ou colaboradores em situação de vulnerabilidade, sempre trazendo a comunidade junto à tomada de decisão e à participação ativa dessa empresa, a inclusão de fornecedores locais ou pequenos produtores nessa cadeia de valor de fornecimento da companhia e como que a gente consegue trabalhar com ele o critério de sustentabilidade para que ele consiga avançar também na agenda. A melhoria da ergonomia ou segurança no ambiente de trabalho, porque isso também é muito importante dentro do pilar social.
E, por fim, ações de diversidade e inclusão no quadro de funcionários, que como que a gente consegue aumentar e ter uma equipe diversa, porque a gente sabe que quanto mais diverso a equipe e multidisciplinar, mais avanços a gente vai ter em diferentes eixos dentro da discussão da agenda de sustentabilidade. O outro tipo de projeto são os projetos de economia circular. E aqui são aqueles que são focados em fechar ciclos. Mas o fechar ciclos aqui não é algo negativo. O fechar ciclos aqui é totalmente disruptivo e positivo, que é quando a gente consegue fazer com que o ciclo de produção ele seja totalmente circular. Com que eu gerei na minha cadeia possa ser um insumo numa cadeia posterior à minha, adjacente à minha, ou similar à minha, ou talvez até a minha própria cadeia de valor, evitando assim o descarte desse resíduo, desse material gerado durante o processo industrial e criando um valor a partir de um material que não tinha um valor econômico. E aqui é muito importante que quando a gente fala de economia circular, ele não é um sistema somente de produção. Ele não é somente um conceito, porque na própria palavra de economia circular, ele está vinculado a um sistema econômico, porque ele é uma economia. Então, quanto mais a gente conseguir gerar novos modelos de economia circular dentro dos negócios, é muito interessante e essencial e também positivo para os negócios. E dentro do conceito de economia circular, a gente tem 7 tipos de projeto. Então, a gente pode tanto trabalhar com a reutilização de materiais circulares, a gente pode trabalhar com a questão também de servitização. Então, como eu consigo transformar não somente o meu produto, mas também como um serviço, porque aí a pessoa não está adquirindo um bem material, mas sim um serviço atrelado a um conceito de sustentabilidade. Como que eu consigo também tentar reduzir o quadro físico e conseguir trazer uma virtualização desses sistemas para que a gente consiga diminuir o impacto e a pegada ambiental do meu processo. Como que eu consigo também reutilizar cada vez mais materiais aqui e reinseri-los dentro do contexto. E aqui é como que eu consigo gerar cada vez matérias-primas mais circulares. Então, a gente tem diferentes processos, né, e projetos. A gente tem, inclusive, um exemplo eu não coloquei aqui na apresentação, mas depois posso compartilhar com a Indy para ela compartilhar com vocês, que é um caso da Renault, na França, que eles começaram a desenvolver uma planta produtiva de recuperação de materiais pós-consumo de carros, principalmente motores e peças que são difíceis de serem reutilizadas ou recicladas durante o processo. E eles montaram uma planta produtiva e contrataram pessoas da comunidade ao redor da onde a planta produtiva estava sendo implementada, capacitaram essa população em relação a como poderiam ser feitos todo o processo de recuperação desse material para que ele continuasse mantendo as suas características físicas, químicas e técnicas, né, de propriedades de resistência, para que eles pudessem ser reaproveitados em novos carros ou que eles pudessem ser recuperados e reinseridos em uma outra cadeia que utiliza o mesmo critério de peças e materiais. E dentro desse contexto, deu tanto certo essa evolução que eles conseguiram reduzir em 60% o consumo de água na recuperação dos materiais, em 75% o consumo de energia elétrica, eles capacitaram os colaboradores dentro desse conceito e eles conseguiram trazer outras partes do carro como também serem reinseridos dentro do processo, né, de recuperação e reutilização desse material, e eles já estão investindo em uma nova planta também na França, porém em uma outra região, para recuperar uma outra parte do carro em específico. Então, é interessante a gente ver que é um modelo de negócio que faz sentido e que é viável quando a gente entende que essas peças têm um valor agregado, sim, após o consumo. Então, aqui alguns exemplos, né? O reaproveitamento de sobras da produção para novos produtos, sistema de logística reversa. Então, aqui a gente tem muitos exemplos de embalagens retornáveis, tem a própria Coca-Cola, a gente agora tem o da Natura, que você pode comprar o refil e reutilizar as suas embalagens, a Boticário, né, com o processo de retorno dessas embalagens para inclusão em novos. E aqui é interessante que não é um sistema de logística reversa para embalagens retornáveis, mas a Natura lançou um case com a Nespresso, que as cápsulas de café que retornam da Nespresso são reprocessadas e reinseridas no creme de mão
da Natura, principalmente da linha castanha, que é uma linha que tem, né, esse nicho específico, de recursos naturais e também de sustentabilidade, mas eles estão em expansão para o lançamento e expansão para as novas linhas da Natura. E isso surgiu de uma inquietação de um funcionário da Nespresso, que todo dia saía da loja e falava assim: o que eu vou fazer com essas cápsulas que toda hora um cliente me traz? E aí ele estava passando e encontrou o quiosque da Natura que ficava na frente dessa loja e falou: por que não a gente não vende esse material reprocessado para a Natura e a gente consegue se recircular esse material pós-consumo? Então, aqui é um exemplo que não é uma embalagem retornável, mas que é um insumo de uma cadeia que pode, que é um resíduo em uma cadeia se tornar um insumo numa próxima. Parcerias com outras empresas para esse uso cruzado, como eu comentei aqui o da Natura, e reutilização ou recondicionamento também de equipamentos, como o caso que eu comentei da Renault, que está reutilizando os materiais. E aqui um bom exemplo de reutilização ou recondicionamento é o caso da Philips. A Philips, hoje, ela não é uma empresa que fornece somente lâmpadas. Ela é uma empresa que fornece serviços de iluminação. E dentro desse conceito, ela tem um nicho específico que ela fornece para as empresas todo o sistema de iluminação e é de responsabilidade da Philips. A manutenção, a recuperação e a reutilização desses insumos e também a destinação correta quando ele já não tem mais uma função dentro do quadro do qual ele pretende se fazer. E com isso, as empresas reduzem os custos operacionais, porque não precisa mais se preocupar com a manutenção, já tem um contrato de fornecimento bem estruturado e elaborado entre as partes e também já não gera tantos resíduos, porque a própria Philips já recupera esses materiais e redireciona de uma forma correta após o seu fim de vida. Outro tipo de projetos são os projetos de inovação e produtos sustentáveis. E aqui são os projetos que são focados em criar ou adaptar produtos e serviços para que ele gere menor impacto e mais valor agregado à cadeia de valor. E aqui a gente está falando de desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis, com conteúdo reciclado ou uma embalagem de um novo tipo. Um exemplo aqui é o da Souvenir, que eles lançaram um tempo atrás a tinta na caixa, que, em vez de ser a lata de plástico, a lata e o balde de plástico, como a gente já conhece, eles lançaram uma linha específica de esmalte em uma embalagem de caixa e você tinha o dispenser de caixinha de leite dentro da caixa de papel. E aí você abria o dispenser, utilizava o tanto de tinta que você queria e poderia fechar novamente. E o plástico a gente sabe que não vai estar contaminado, ele vai para uma destinação, mas a caixa de papelão, que era só o material de proteção, ele poderia ser destinado e reciclado de uma forma correta e reinserido em uma nova cadeia. Então, é um exemplo de como a gente pode desenvolver novas embalagens dentro do contexto do qual a gente está inserido. Reformulação de produto, então aqui pensando em como é que eu consigo diminuir a minha pegada de carbono, como é que eu consigo diminuir a minha pegada hídrica, ou como é que eu consigo diminuir a minha pegada ambiental, e aqui não olhando só emissões de carbono e também de água, mas também outros indicadores ambientais, como eutrofização, como uso de recursos fósseis, como uso de recursos minerais, e outros indicadores ambientais que são avaliados dentro do contexto de quantificação de impacto. Novos serviços de economia compartilhada, ou como eu também comentei, um produto como um serviço. E, por fim, produtos com certificações ambientais. Então, como que a gente consegue trazer, além de desenvolver um produto, essa comunicação e esse valor agregado ao meu consumidor final, como exemplos de material ser orgânico, ele ser vegano, ele ter o selo FSC nas embalagens de papel, ou também o Fair Trade e tantas outras certificações que temos disponíveis no mercado. E também tem outros nichos específicos, quando a gente deseja informar que tem um produto de menor pegada de carbono, tem muitas certificações agora surgindo também com o foco em trazer como é que eu consigo validar aquela informação que eu estou compartilhando com o meu cliente final, ou com a minha cadeia de valor, que nem sempre somos B2C. E, por fim, a gente tem os tipos de produto de gestão sustentável ou de governança, que aqui são os focados em melhorar a governança interna, os processos internos e também monitorar o desempenho ambiental dos meus, do desempenho socioambiental dos meus projetos da empresa. Então, como que a gente consegue aqui implementar esses tipos de projetos?
implantação de indicadores de sustentabilidade. E aqui, dentro desses indicadores de sustentabilidade, a gente tem um guia, né, do Ethos, que traz diferentes tipos de indicadores para cada um dos eixos. Então, governança, ambiental, social e econômico, e ele traz uma listagem de quais são esses indicadores. Além disso, para a gente traçar quais são esses tipos de indicadores também, a gente tem uma ISO, não me recordo o número exatamente agora, acho que é 14.042, mas vou confirmar depois para vocês, que eles também trazem indicadores sugeridos a partir de qual pilar você deseja avaliar. Porque se a gente não mede, a gente não gerencia e a gente também não monitora e não consegue diminuir o impacto. O estabelecimento de políticas internas de compras sustentáveis. Então, como que a gente consegue avaliar os fornecedores e ter um plano de ação para a gente conseguir ter produtos mais sustentáveis dentro da minha cadeia? A adoção de ferramentas, então, como indicadores ESG, a gente tem o EASY, a gente tem a B3, a gente tem outros, Dow Jones, por exemplo, para investigação de quais são esses critérios ESG para seleção de fornecedores, de produtos e também de avaliação interna. A avaliação do ciclo de vida ou a pegada de carbono de produto, e aqui avaliando especificamente um produto ou um processo ou um serviço em si que a minha empresa presta para a sociedade ou para a cadeia de valor e que a gente consiga quantificar o impacto para que a gente consiga reduzir os pontos críticos e melhorar esse impacto que estamos gerando no meio ambiente. E, por fim, as certificações ambientais que a gente estava conversando aqui, quanto organização. Então, eu ter uma certificação de qualidade, uma certificação ambiental com a 9001, a 14001, como também a certificação B, de empresa B, de B Corp, quantas outras empresas de Fair Trade, por exemplo, ou consumo e fornecimento responsável também. Então, aqui a gente tem como que a gente consegue sair, né, do nível de projeto e passar também, de produto, desculpa, e passar para projetos pensando em uma gestão organizacional como um todo. E aqui eu não comentei, mas a adoção de ferramentas também, a gente pode ter o inventário corporativo de emissões, que é o primeiro pontapé quando a gente fala em gestão interna sustentável da companhia. E quais são, né, os benefícios que temos quando a gente implementa um projeto sustentável? Temos muitos. Aqui eu trouxe 3, que eu acho que resume muito bem quais são os benefícios que vemos como a gente implementa um projeto sustentável. A gente tem mais eficiência e um menor custo. Então, projetos de sustentabilidade, eles tendem a melhorar processos, reduzir perdas, desperdícios e também aumentar a produtividade. E com isso, a gente consegue reduzir os custos operacionais e também a redução do consumo de recursos, que automaticamente impacta nos custos financeiros, na aquisição de matérias-primas e de utilidades. Então, aqui, quanto mais a gente melhorar o nosso processo, trazer uma eficiência energética e uma eficiência do uso de recursos e automaticamente aumentando a produtividade dos meus equipamentos, eu consigo reduzir os custos atrelados às operações. O outro é a valorização da marca e da reputação da empresa. Então, projetos sustentáveis, eles apoiam a valorização da marca junto à sua cadeia de valor e aos consumidores e também fortalecem a reputação junto aos consumidores, investidores, governo, sociedade, em geral, né? E aqui a gente consegue trazer inovação e também contribuir para a competitividade entre os setores e entre as empresas. E aqui eu trouxe a questão da diminuição da marca, da pegada de carbono e de outros impactos em relação ao meio ambiente, como uma valorização da marca, porque vemos uma movimentação da cadeia de valor e também dos consumidores na busca por produtos cada vez com menores impactos. Então, se a gente tem esse produto associado à minha marca, eu vou ter uma valorização e uma melhoria na reputação da minha empresa. E, por fim, ao atendimento às exigências de mercado. E aqui, os projetos, eles tendem a apoiar as empresas as demandas, né, frente às demandas, e também aos critérios ESG, que não somente as empresas que nós fornecemos estão nos questionando, mas também os bancos, os investidores, o governo e os consumidores, propriamente dito. Então, aqui a gente consegue reduzir os riscos, então, menos vulnerabilidade a multas, taxas, flutuação de preços em relação aos recursos e também aos riscos das crises ambientais, das crises climáticas que a gente vem enfrentando.
uma conformidade com normas e regulações, então, cada vez mais que eu implementar projetos de sustentabilidade dentro da companhia e também uma gestão e de governança em sustentabilidade, eu vou conseguir ter, né, o cumprimento dessas exigências legais que estamos vendo que vai vir cada vez mais associadas ao governo. Já temos o plano, né, o Green Deal na Europa, mas já está vindo e sendo cascateado para o mundo como um todo. E no Brasil a gente já está vendo que está vindo o mercado regulado de carbono, a taxonomia brasileira, o Plano Nacional Verde e de Economia Circular. Então, essas normas e regulações, elas estão sendo cascateadas e cada vez mais vamos ter que atender a essas exigências. Acesso a novos mercados, e aqui empresas com boas práticas se tornam mais atrativas como fornecedoras, mas também atrativas para ser um novo nicho de mercado e ser referência naquela temática. E, por fim, também facilita o acesso a incentivos fiscais e créditos financeiros fornecidos por governos, por iniciativas e também por bancos que priorizam as empresas que já possuem uma estratégia de sustentabilidade e critérios ESG associado à sua atividade industrial. Então, por isso é importante a gente conseguir atender essas exigências de mercado implementando projetos de sustentabilidade dentro desse contexto. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Bom, então como implementar um projeto de sustentabilidade? Aqui eu trouxe um caminho de 5 passos. O primeiro é a fase de diagnóstico. Como sempre, temos que entender qual é o contexto que a minha empresa está inserida. E aqui é importante a gente entender que esse contexto não é atrelado e vinculado somente à minha porta, dentro do meu quadrado da minha empresa. Aqui é importante a gente entender o contexto interno e externo. A própria ISO 14001, quando ela incentiva a implementação de um sistema de gestão ambiental, ele tem lá os diferentes capítulos e ele traz o olhar interno e externo. Porque não é interessante a gente ter um sistema de gestão somente focado no interno, porque o externo também influencia as decisões internas da companhia. Então, aqui é importante a gente entender onde estão nossos impactos, onde estão os nossos riscos e onde estão as oportunidades de melhoria contínua dentro do contexto. E aqui é também mapear onde estão os principais impactos dentro da minha atuação industrial, qual é o consumo de energia, insumos, recursos e quais são o volume de geração de resíduos e de emissões, para que a gente consiga, então, mapear todo o ciclo de vida do meu produto, entender quais são os meus processos, quais são realmente os custos do qual eu tenho, quais são os riscos e as exigências de mercado externa que eu devo atender para que eu consiga ter a implementação de uma sustentabilidade dentro do meu contexto de atuação. Depois disso, mapeado, realizado esse diagnóstico interno e externo, a gente passa para a etapa de definição de metas. E aqui, com base nesse diagnóstico, eu escolho qual que vai ser a dor, o problema do qual eu quero implementar esse projeto. Ou, às vezes não é nem dor nem problema, é uma oportunidade, onde eu vejo que tem um nicho possível de eu atuar dentro dos meus critérios de serviços prestados. E aqui a gente sempre definir metas específicas, com prazo e com recursos que eu tenho disponível. Ou com recursos que eu posso ter acesso. E, por fim, aqui é utilizar, né, o conceito dessas metas SMART, que é específicas, mensuráveis, atingíveis, porque isso é importante, e que sejam relevantes para o meu contexto e que eu tenha um prazo para essa meta ser atingida. Depois da definição da meta e do objetivo com esse projeto, eu parto para a estruturação de um plano de ação. E aqui é estruturar quais serão as atividades e as ações necessárias para que eu consiga atingir esses objetivos e metas traçados. E aqui é sempre bom definir quais são os responsáveis, quais são os prazos, quais são os recursos necessários, se eu vou ter que ter uma parceria com alguma outra empresa para que eu consiga atingir esse objetivo, e também quais são as ferramentas a serem utilizadas para que eu consiga atingir aquele objetivo e meta traçada. E aqui eu trouxe uma parte importante que é: temos que envolver a equipe no planejamento. Se a gente não envolve a equipe, a gente não vai ter uma cultura interna de mudança.
e eles não vão entender qual é a importância daquele projeto no qual eu estou executando. Porque a cultura interna é essencial para que esse projeto funcione no dia a dia. Se eles não estão sensibilizados ou engajados, eles não vão entender a importância daquele projeto e o projeto não vai andar. Então, por isso é muito importante ter o envolvimento da equipe no momento do planejamento. A próxima etapa é a etapa de mensuração e monitoramento, que, como eu comentei, a gente não monitora, a gente não gerencia, a gente não mede, a gente não consegue ter o cenário e o contexto se aquele projeto está andando ou não. Então, aqui é o momento da gente colocar esse plano em prática e acompanhar os resultados com os indicadores. Então, a gente pode corrigir o rumo se necessário, se a gente vê que tem alguma coisa fora do normal, monitorar indicadores tanto ambientais, sociais e econômicos, avaliar também se essas metas foram atingidas e quais foram os aprendizados ao longo do projeto para que quando a gente for implementar um ou expandir esse mesmo projeto, a gente consiga obter o mesmo nível de sucesso. E, por fim, a parte da comunicação, porque se a gente não divulgar o que a gente tem feito, não vai adiantar nada. Então, aqui é divulgar os resultados para clientes, investidores e a sociedade em geral, aumentando a credibilidade da nossa marca e o nosso valor reputacional. Porque aqui eu trago um ponto que a sustentabilidade é uma jornada, ela não é um ponto, ela não é estática, ela é totalmente dinâmica. Então, a empresa ela pode expandir, replicar, reprocessar, reinventar novos projetos para que a gente consiga que novas áreas também tenham cases bem-sucedidos dentro desse contexto. E aqui, essa comunicação transparente gera a confiança que a gente precisa no mercado para que a gente consiga ter acesso aos incentivos fiscais, aos créditos financeiros e também maior nicho de mercado e maiores oportunidades de vendas dentro desse mercado. E aqui, dentro do contexto, eu trouxe só alguns exemplos nas fases que eu acho que é o mais importante dentro do contexto. Não é que o diagnóstico não é importante, mas a gente já faz o diagnóstico. A gente já sabe o contexto no qual eu estou inserido. Todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu sei qual é a seara dos desafios e as oportunidades que eu tenho. Então, aqui dentro da definição de objetivos e metas, que eu acho que é a parte mais importante, quando a gente já definiu qual é o objetivo e qual é a oportunidade que eu tenho para melhorar, é a gente ter as metas claras e mensuráveis e utilizar esse critério de sempre ser alcançável. Se ela não é alcançável, ela não é uma meta. E a gente não consegue. Então, dentro desse contexto aqui, do meu exemplo, é reduzir o consumo de água em 20% no processo do final, até o final de 2025. Qual que é a ação? Eu preciso implementar alguma ação. Então, um sistema de monitoramento e controle de água para eu saber o meu consumo mensal e entender se ele está acima ou não da minha média anual. E além de um sistema de reutilização de água da chuva. E a parte mais importante é conscientizar os colaboradores sobre o uso racional da água. Tanto nas nossas atividades de rotina, como, cheguei no trabalho, eu vou tomar um banho, eu estou indo embora para casa, também vou tomar um banho, como também no ato de lavar a mão, cada vez que vai no banheiro, no refeitório e no processo produtivo. Porque às vezes não mede, está fazendo todas aquelas atividades no dia a dia e não seguem o padrão por ser algo automático. Então, por isso que é sempre importante fazer esse processo de conscientização. O outra parte do plano, que eu acho que é muito importante, é o plano de ação e a seleção do projeto. Que aqui é quando é fundamental avaliar todas as etapas do meu projeto, do qual eu vou inserir. Considerando desde a extração das matérias-primas, então, se eu vou desenvolver uma nova embalagem, se eu vou desenvolver um novo produto, uma nova composição, uma nova formulação, eu tenho que entender quais são os recursos e de onde ele vem. Quem me fornece? É nacional? É internacional? Qual é essa cadeia de valor? Quais são os riscos dessa cadeia de valor? Até o descarte do meu produto. Porque eu também tenho responsabilidade, assim como o consumidor tem a responsabilidade, de descartar corretamente esse resíduo gerado, tanto industrialmente quanto pós-consumo do consumidor. E aqui é identificar todos os pontos críticos e oportunidades de melhoria. E dentro desse contexto aqui, eu trouxe o desenvolvimento de um novo produto de limpeza. Então, se eu for desenvolver um novo produto de limpeza, eu vou avaliar o impacto da seleção das matérias-primas que eu vou inserir e entender qual fórmula, em relação ao meu objetivo, eu seria mais adequada. Depois, é entender na fase de produção, buscar processos mais eficientes e limpos. Se eu consigo inserir uma energia renovável, se eu consigo inserir uma energia térmica consumida de biomassa ou de algum outro tipo de biocombustível, se eu consigo ter um sistema operacional que consuma menos água ou menos recursos. A embalagem, optar por embalagens mais biodegradáveis, reutilizáveis, recicláveis.
O transporte, priorizar meios de transportes menos poluentes ou embalagens que sejam mais fáceis o transporte, que consiga ocupar uma capacidade maior no transporte viário. E o uso, que aqui é importante também a gente ter a conscientização dos consumidores quanto ao uso correto do produto, para que a gente aumente o tempo de vida útil desse produto e que ele consiga recircular de uma forma mais adequada. E, por fim, o descarte. Também incentivar a implementação de um sistema de logística para recolher as embalagens e dar a elas a destinação correta e também ter um insumo reinserido dentro da minha cadeia. A gente vê que agora bastantes empresas estão se associando para que consigam fazer em conjunto esse sistema de logística reversa rodar e que eles tenham o insumo para cumprir as diretivas com a quantidade de porcentagem, né, de material reciclado dentro das embalagens. Uma ferramenta interessante para montar esse plano de ação é o 5Rs da sustentabilidade. E aqui a gente tem o conceito de que a gente precisa repensar. Então, se eu definir o projeto, mas não está dando certo, preciso ter alguns desvios, eu consigo trazer realmente o que é necessário e repensar algum eixo, algum pilar desse meu projeto. Reduzir, então, como é que eu consigo diminuir o consumo de recursos naturais, de energia e de água? Como eu consigo reutilizar? Então, como é que eu consigo dar uma nova vida ou uma vida diferente a um produto do qual eu estou gerando dentro do meu contexto? Como eu consigo reciclar? E aqui é um ponto importante, que a gente tem que transformar os resíduos da nossa cadeia em novos produtos, porque é fundamental. A gente não tem recursos infinitos no planeta Terra e a gente precisa entender que a gente tem que fechar esse ciclo desses materiais que a gente consome. E eu acho que o mais importante de todas essas listas é o recusar, que a gente tem que evitar o consumo de produtos e de serviços que causem danos ao meio ambiente e à sociedade. Se é impossível a gente recusar, ok, vamos seguir, mas que a gente entenda que a gente tem ainda outras 4 palavrinhas que a gente pode reciclar, reutilizar, reduzir ou repensar a utilização daquele material em alguma forma que ele consiga trazer menos danos ao meio ambiente e também à sociedade. Um outro ponto importante quando a gente está falando de plano de ação e seleção do projeto eu falei sobre a gente pensar na avaliação do ciclo de vida desse produto como um todo e entender quais são as etapas do ciclo de vida desse produto. E, através disso, a gente pode escolher materiais e fornecedores cada vez mais sustentáveis. Então, optar por materiais e produtos que sejam produzidos de forma sustentável, que tenham o foco, né, em baixo impacto ambiental e social, e priorizar fornecedores que tenham esse compromisso ou que desejam ter esse compromisso, porém não sabem como iniciar esse processo. Então, aqui um exemplo que eu trouxe é a questão da construção de um novo edifício, seguindo boas práticas sustentáveis. A gente sabe que o setor da construção civil é um setor bastante exigido ambientalmente e que eles têm diferentes protocolos de boas práticas e certificações. Então, utilizar materiais sustentáveis como madeira certificada, proveniente de florestas manejadas com boas práticas agrícolas, por exemplo, optar por insumos com conteúdo reciclado. Então, a gente já tem os tijolos ecológicos, o cimento com o caráter reciclado, pisos com diferentes contextos de composição reciclada ou renovável, e também a priorização de fornecedores que utilizem, né, energia renovável, tanto nos processos produtivos, quanto também como implementar um sistema de energia renovável dentro do contexto dos prédios, que hoje a gente tem incentivos fiscais, né, e bases de créditos para a implementação de sistemas de energia renovável dentro desses contextos. E aqui eu deixo um exemplo de como que a gente pode fazer a análise de fornecedores dentro dos pilares de sustentabilidade. Existem diferentes protocolos, aqui eu trouxe 3, que são os mais comentados e utilizados. O primeiro é o do CDP, que é uma plataforma de dados para empresas, instituições financeiras e também de cidades, para que eles divulguem os seus dados ambientais relacionados a clima, água, florestas e biodiversidade, e que essas empresas elas são ranqueadas a partir de um formulário de declaração, e que essas empresas podem ser acompanhadas ao longo do ciclo de vida dela dentro do sistema, o seu desempenho e o seu atingimento das classificações. A classificação mais alta é o A, e aí, a partir disso, tem o A+, A+++, e aí vai tendo vários mais ao lado, a partir do nível
de especificidade e estratégia de sustentabilidade. O outro bastante conhecido é o EcoVadis, que é uma plataforma de avaliação ESG, projetada para medir o desempenho em sustentabilidade das organizações e fornecer uma classificação em sustentabilidade para quem deseja ter o acesso a essas informações. E aqui a gente consegue aumentar a visibilidade dessas informações de uma forma padronizada e que a gente consiga comparar diferentes empresas fornecedoras dentro do meu contexto de atuação. E, por fim, a gente tem o Science-Based Targets, ou Metas Baseadas na Ciência, que é uma organização focada em clima e mudanças climáticas e que permite que as empresas ou instituições financeiras tenham acesso a essas metas e compromissos públicos em relação à diminuição, né, das emissões de gases de efeito estufa, alinhada com que a gente chegue, né, em 2050 sem atingir o aumento da temperatura em até 1,5 graus. E aí aqui todas essas são bases públicas que você pode acessar e ter a informação da classificação daquele fornecedor. E todos eles também fornecem guias ou frameworks para que você consiga montar um plano de ação com esse fornecedor também que não atinge essa meta. Eles não proíbem você de comercializar com esse fornecedor que não atinge os critérios de sustentabilidade, mas ele fala que você tem a obrigação de apoiá-lo nessa jornada de sustentabilidade dentro desse contexto. Porque ajudando o fornecedor, você acaba ajudando você e outros players da sua cadeia de valor. Aqui um outro ponto que eu acho que é a fase importante, que é a parte de mensuração e monitoramento, que são essenciais para uma gestão eficiente dos recursos e saber o quanto a gente gasta de água, o quanto de energia, de matéria-prima, permite identificar desperdícios e também agir com maior precisão e assertividade. Então, aqui é a gente implementar um sistema de gestão de resíduos, de recursos, que contempla a separação, coleta seletiva, por exemplo, a reutilização, a reciclagem também adequada e destinação adequada desse material. Então, é sempre disponibilizar, por exemplo, lixeiras para coleta seletiva de diferentes materiais, contratar uma cooperativa específica de reciclagem para que venha recolher esses materiais industriais e também o incentivo, né, de uso de materiais reutilizáveis dentro do contexto da própria companhia. Então, a gente consegue alterar um simples ato de tomar um refrigerante ou tomar um suco ou uma água dentro do ambiente corporativo ou até mesmo no refeitório com copos e pratos que seja de vidro ou de plástico ou de algum outro material reutilizável que a gente não precisa sempre descartar e gerar um volume alto de resíduos. E que hoje a gente tem diferentes estudos de avaliação de ciclo de vida ou de pegada de carbono que mostra qual material é mais acessível a partir do contexto do qual você está sendo inserido. O outro aqui também, entre mensuração e monitoramento, é a questão de fontes renováveis de energia, porque a gente sabe que o fator energia elétrica ou térmica é um grande contribuinte para a pegada ambiental do meu produto, e que quanto mais eu optar por fontes renováveis de energia, menor vai ser o impacto no meu produto final. Então, instalação de painéis solares, utilização de lâmpadas LEDs ou de serviços como o da Philips, que eu comentei, e a adoção de práticas de eficiência energética, como o uso de sensores, de timers ou algum outro tipo de otimização de sistema de iluminação e também de abastecimento. Como o nosso colega aqui, o Alex, estava comentando, tem muitos sistemas de compressor ou algum outro tipo de sistemas de automação que favorecem a não deixar o sistema ligado o dia inteiro, que não está consumindo aqueles insumos. Então, isso é muito importante ter inserir, né, esses tipos de sistemas de otimização e automação dentro do contexto do uso de recursos. E um outro ponto importante é a parte de promoção da conscientização e do engajamento. A gente não vai ter os resultados visíveis se a empresa não estimular essa conscientização e engajamento dos colaboradores. Então, aqui é importante a gente realizar palestras e workshops sobre sustentabilidade para os colaboradores e, se possível, para a cadeia de valor. Então, como que eu consigo estender isso para os meus fornecedores? Criar projetos educativos sobre temas que sejam sensíveis e essenciais para o seu contexto de atuação, então reciclagem, consumo consciente, a preservação de recursos naturais, a questão de biodiversidade e, por fim, a questão também de incentivar a participação dos colaboradores nesses projetos ambientais e sempre trazer uma ideia positiva dentro do Eureka, ou sistemas de novas ideias, porque nada mais justo do que essas pessoas que estão inseridas no dia a dia dos nossos processos industriais, eles conhecem onde a gente consegue melhorar dentro do contexto e como que a gente consegue inserir e trazer novas oportunidades.
O outro ponto importante aqui da parte da mensuração é o acompanhamento e avaliação desses resultados. Então, é fundamental a gente monitorar e avaliar os resultados do seu projeto em relação aos objetivos de sustentabilidade que eu tracei. E aqui é sempre utilizar indicadores de desempenho para medir esse progresso, que, como eu comentei, tem o próprio Ethos, tem o da ISE, tem a da norma, que eu vou lembrar o número, para falar para vocês, que trazem os indicadores a partir dos critérios do qual eu quero medir, e identificar quais as áreas, né, que precisam de uma melhoria e quais projetos a gente consegue implementar para que esses indicadores sejam atingidos. Então, aqui um exemplo, por exemplo, que eu trouxe, é o projeto de redução do consumo de energia elétrica em uma das minhas fábricas produtivas. Então, eu quero reduzir 10%, então quais indicadores eu posso colocar aqui para medir esse desempenho? Então, o primeiro é o consumo de energia por unidade produtiva. Eu preciso saber quanto aquela unidade produtiva gasta de energia mensalmente, anualmente, enfim, qual é o meu critério de avaliação. Depois disso, além, né, eu só falei aqui redução do consumo de energia, mas eu já trouxe outros critérios, por exemplo, o quanto eu tenho que investir para eu ter uma eficiência energética para que eu consiga atingir essa porcentagem de redução de energia. E também, qual é o meu retorno sobre esse investimento? O quanto eu investi? Porque isso é importante para a gente levar para a alta liderança para que esse projeto também seja efetivado e implementado. E, por fim, eu posso associar um ganho financeiro a questões das emissões e meus compromissos e metas públicas de, por exemplo, redução das emissões de gás de efeito estufa. O quanto eu reduzir 10% de energia elétrica, eu vou economizar ou vou evitar de emitir para a atmosfera em gases de efeito estufa e quanto isso pode impactar o planeta, por exemplo. Ou quanto isso também pode contribuir para a minha reputação de marca, de que eu estou contribuindo para que a gente não veja mais geleiras derretendo, que a gente não veja mais enchentes nos centros urbanos e dias muito quentes acarretando inúmeras mortes em países que não estão habituados a esses climas elevados. E a parte final, que eu acho que é a comunicação e a melhoria contínua, que aqui é essa atitude de ter transparência e de comunicar de forma aberta e clara os seus objetivos e os seus resultados e o quanto falta para atingir e o que você fez para atingir até tanto por cento e que não foi possível atingir a meta, tudo bem, mas você está mostrando essa sua jornada e esse seu caminho e sendo transparente e claro com os clientes, os investidores, parceiros, sociedade civil, o governo e também os colaboradores, porque é eles que são o replicador também da sua marca, mostrando o compromisso com a melhoria contínua e também com a geração de valor ambiental, social e econômico. E aqui é que um outro ponto importante é que os projetos sustentáveis eles devem ser flexíveis e adaptáveis. Então, eu consigo sempre trazer essa melhoria contínua, ajustando a depender da minha necessidade e do meu contexto, porque a gente sabe que os contextos desses diagnósticos iniciais eles mudam o tempo inteiro, e é sempre bom a gente ter um prazo para reavaliar a rota e entender se a gente consegue inserir novas ideias, novas tecnologias, novas oportunidades dentro desse contexto na aplicação dos produtos, dos projetos de sustentabilidade. E aqui eu trago um outro exemplo de ferramenta possíveis, que é um guia prático para a aplicação de projetos de sustentabilidade que apoiam empresas, que é o do Eco-Efficiency Toolkit para pequenas e médias empresas, do World Business Council, que ele é uma referência bastante renomada dentro do contexto de sustentabilidade e economia, e ele traz uma ferramenta, eu deixei o link ali no PDF, lá nos slides, e ele traz 4 passos. O primeiro é a fase de sensibilização e capacitação. Então, ele traz sugestões de ferramentas para engajar colaboradores e também desenvolver competências que sejam necessárias para a implementação de projetos de sustentabilidade, tentando trazer com que essa pessoa entenda os impactos no qual ela está gerando com aquela atividade industrial que ela está executando e também qual que é a dependência daquela atividade em relação ao meio ambiente e à sociedade. O outro é a compreensão e seleção de ferramentas. Então, como que eu consigo escolher uma ferramenta adequada de gestão para o meu contexto de atuação? E aqui ele traz diferentes guias e diferentes sugestões de qual é mais adaptável à sua realidade. E, principalmente, ele foca em ferramentas públicas e que sejam da União Europeia, que sejam globalizadas e que sejam acessíveis.
O outro é a questão da medição e avaliação, que, como eu comentei, é importante a gente ter a quantificação desses impactos ambientais e sociais. E aqui ele sempre traz o conceito de ciclo de vida do produto, que não é só porque eu trabalho com esse conceito, não, mas quando eu aprendi há 7 anos atrás, mudou a minha forma de pensar o quanto eu consumo aquele produto e entender qual é a minha responsabilidade dentro dessa cadeia de valor e entender que, sim, eu sou uma parte dela e que eu posso cobrar anteriormente ou quando eu estou produzindo, que eu posso mudar a cadeia um pouco mais adiante. E, por fim, a gestão de projetos. Então, ele também traz sugestões de estratégias de como integrar a sustentabilidade na gestão, não somente do produto, mas também empresarial. Então, ele traz alguns guias ou diretrizes de como fazer essa implementação. E eu achei interessante que é uma ferramenta pública, gratuita, e que pode ser utilizada para apoiar o desenvolvimento de projetos sustentáveis dentro dessa jornada em sustentabilidade que as empresas estão até 2030 aí para reduzir os impactos ambientais. E aqui eu trouxe um resumo de quais ferramentas são viáveis para cada um dos processos. Então, quando a gente está falando de diagnóstico inicial, a gente tem o checklist de sustentabilidade, que são desenvolvidos pelo SEBRAE, pela CNI, pelo Instituto do Ethos, pela FGV, que colocam publicamente para apoiar as pequenas e médias empresas e também até as de grande porte, para trazer quais são esses contextos internos e externos. A análise SWOT, que a gente já conhece, então, quais são nossas forças, nossas fraquezas, nossas oportunidades e as nossas ameaças e os desafios. A análise PEST, essa daqui é uma análise que eu não conhecia e eu achei bem interessante, que é uma análise também interna e externa em relação a como as empresas estão ameaçadas ou têm oportunidades de melhoria em relação aos critérios políticos, econômicos, sociais e de tecnologia. Então, como, por exemplo, a inteligência artificial hoje pode influenciar ou melhorar a minha otimização de processos. E um outro importante aqui é a teoria da mudança. A teoria da mudança é bastante utilizada, não somente no ambiental, mas também no social, para que a gente consiga entender qual é a mudança que eu desejo com aquele projeto que eu quero implementar. Então, essa também é uma metodologia interessante, caso vocês não a conheçam. Depois, na definição de metas, a gente tem o método SMART, que é a mais conhecida, então, metas específicas, mensuráveis, adaptáveis, alcançáveis, realizáveis, né? E com prazo, então, definidas, né, para atingimento, os OKRs, e tem um outro que é esse Balance Scorecard, que é o BSC, que ele é específico para metas corporativas, e aí eles integram os critérios ESG dentro também desse contexto de metas e objetivos de atingimento. Na parte de planejamento e estabelecimento do plano de ação, tem o 5W2H, então, os 5 porquês e o quês que a gente tem que resolver, e o Canvas do modelo de negócio sustentável, que é uma adaptação do Canvas de negócio, que traz os critérios para que a gente consiga desenvolver um negócio sustentável com foco nos pilares ambientais, sociais e econômicos. Na parte de mensuração e monitoramento, aqui eu trouxe, além das planilhas, dashboards, indicadores de ecoeficiência que eu comentei, que tem do Ethos, tem do SEBRAE, tem do FGV, eu trouxe ferramentas reais de mensuração. Então, inventário de emissões organizacionais, que é o inventário corporativo, a pegada de carbono de produto e a avaliação do ciclo de vida, que são ferramentas que mensuram o impacto a partir das entradas e saídas do seu processo e que vão te trazer um resultado em quilos de CO2 equivalente por quilo de produto, por unidade de produto, e que consegue te apoiar em relação às suas atividades e ações de melhoria para que esse projeto, produto ou serviço atinjam as suas necessidades. E na parte de comunicação, que até a Indy comentou, que o primeiro webinar foi justamente sobre isso, sobre reporte em sustentabilidade, a parte de comunicação, eu reforcei a questão dos ODS, então, como que eu consigo relacionar as minhas metas e os meus objetivos públicos com a agenda das Nações Unidas em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem uma metodologia específica da Life Cycle Initiative, que também é da ONU, junto com a UNEP, que é a agência, né, de serviços ambientais e sustentabilidade da ONU, que eles associam o impacto ambiental em relação a qual ODS você está contribuindo ou prejudicando em relação àqueles seus impactos. Tem o próprio GRI, que são os estándares de comunicação
padronizados. O SASB agora vindo especificamente quando a gente olha ESG e financeiro, mas também a gente tem empresa B, que é uma certificação, mas que garante os critérios de sustentabilidade, e o TNFD e o TCFD, que eu sei que são um monte de sopa de letrinhas, mas são guias e diretrizes de como comunicar o TNFD em relação à natureza, biodiversidade e ecossistemas, e também o TCFD, que é em relação a clima, carbono e mudanças climáticas. Então, aqui é um resumo de ferramentas sugeridas que podem te ajudar, auxiliar vocês a como estruturar um projeto sustentável a partir das etapas que a gente vê que um projeto deve seguir. E aí, dentro desse contexto, deixei aqui algumas referências. E eu não sei... Estamos no tempo? Vamos fazer uma sessão prática. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples e besta, porque eu sei que é muito complexo tratar sobre isso. Temos contextos distintos de cada um na sua companhia, mas eu trouxe um exemplo aqui. Então, o objetivo é ajudar vocês a identificarem uma oportunidade de sustentabilidade em seus próprios negócios ou um negócio hipotético que vocês cheguem num consenso e achem interessante, para estruturar, em grupo ou individual, um projeto verde com metas claras, viabilidade e impacto positivo. Então, a ideia é que a gente vai ter 45 minutos, na realidade, está no 40? 30? Tá. Então, ele pode ser feito em duplas, ou pequenos grupos, ou individualmente, para quem está remoto. Você pode escolher um projeto existente, um em potencial, ou algum inspiracional que vocês estejam pensando, e preparar um pitch para a gente fazer aqui uma rodada final aqui de apresentação, pelo menos para a gente ver um exemplo nesse sentido. E aí, dentro desse contexto, a gente tem 4 passos. Eu vou passar ele rapidinho para mostrar para vocês, depois a gente pode ir passando de acordo com o tempo. Então, o passo 1 é o diagnóstico rápido. Então, cada grupo vai responder essas perguntas. Em relação ao impacto ambiental, onde mais consumimos, quais dificuldades eu encontro e quais são os riscos e oportunidades que eu vejo dentro desse contexto no qual eu quero resolver. A oportunidade social, temos alguma relação com a comunidade? Eu consigo assessorar ou apoiar ou ter eles associados à minha tomada de decisão? E algum desafio com equipe ou inclusão? Qual outra parte eu tenho que desenvolver habilidades para que eu consiga atingir a implementação desse projeto? E, por fim, quais são os desafios econômicos? Onde eu tenho mais custo? Onde temos mais desperdício? Onde eu consigo aplicar um investimento ou um incentivo fiscal? Aqui eu trouxe um exemplo de que eu montei uma padaria, porque eu estava com fome no momento que eu montei esse exemplo. E aí aqui a padaria é uma pequena e média empresa familiar localizada em um bairro industrial. E ela funciona todos os dias com alta demanda de uso de embalagens, de pães, de bolos e de lanches, principalmente plásticos, e que gasta muita energia elétrica e gera uma quantidade significativa de resíduos. E aí, dentro desse contexto, eu dividi entre o impacto ambiental, oportunidade social e desafio econômico, e o impacto social aqui importante, a oportunidade, é que os clientes já vinham cobrando da padaria a utilização de embalagens mais ecológicas e mais sustentáveis e que tivesse uma forma diferente de fornecer o produto no qual eles estavam buscando. E aí, dentro desse contexto, a gente passa para o passo 2, que é, com base no diagnóstico, a gente escolher qual problema realmente a gente quer resolver. E aí, dentro do meu exemplo, é o consumo elevado de energia elétrica nos fornos e também a geração de resíduos plásticos. Então, meu objetivo é reduzir os meus custos operacionais com energia e com embalagem e também melhorar a imagem da padaria junto aos meus consumidores, que já estão indagando e questionando eu para que eu tenha uma alteração. E aí eu passo para o passo 3. Aqui é uma mini adaptação do plano de ação verde, que é uma outra ferramenta também que pode ser utilizado. Então, vocês vão dar um nome ao projeto, vocês vão definir qual é o objetivo, quais são as ações principais que eu devo executar, quem são os responsáveis, quais são os recursos necessários e indicador de sucesso, quais são os meus indicadores de performance que eu vou monitorar. E aí, aqui, do meu exemplo, então, o meu nome do projeto era Padaria Ecológica. O objetivo era reduzir em 20% a minha conta de energia elétrica e diminuir em 50% o uso de sacolas plásticas em 6 meses. Esse era o prazo. Depois, as ações. Trocar lâmpadas por LED, instalar timers nos fornos para que eles conseguissem desligar quando eu não estava utilizando, oferecer descontos aos clientes que utilizassem uma embalagem retornável ou uma sacola retornável, comprar embalagens de papel craft ou alguma outra que tivesse um impacto ambiental
Menor, os responsáveis os donos da padaria, que é uma empresa familiar. Os recursos necessários aqui eram somente financeiros, de investimento, para que a gente conseguisse estruturar e trazer novas alternativas. E o indicador de sucesso era o valor da conta mensal de energia elétrica, para a gente ver se realmente a gente estava reduzindo, porque aqui, como é uma empresa familiar, eles não têm um sistema grande de controle, então simplesmente o quanto pesa no bolso era um indicador. E o outro era o número de sacolas evitadas. Eu comprava tanto por mês, hoje eu estou comprando tanto quanto eu reduzi dentro desse contexto. E aí, por fim, no passo 4, a gente vai ter um momento de vocês falarem quais foram os desafios, quais foram o problema que vocês resolveram e quais foram os indicadores dentro desse contexto. Era isso. Meia hora? 25. 30? Então, 30 minutos. E aí eu vou voltar aqui para vocês terem o material, que é o diagnóstico rápido. Primeiro.
Bom, ao pessoal do online, mais 2 minutinhos e a gente já volta. Se vocês tiverem interesse em apresentar, né, o plano de ação rápido que vocês estão estruturando aí, sinalizem no chat que a gente abre essa oportunidade também. E fiquem com a gente, porque logo mais a gente vai ter um painel com convidados especiais para trazer alguns casos práticos para vocês. Bom, vamos voltando. O grupo aqui do presencial vai fazer uma apresentação. Não sei quem de vocês desejam vir apresentar pro pessoal. Alguém do online? Índia. Ainda não? Então, acho que a gente pode começar por aqui. Precisa de dois? Tá bom. Então, mais 2 minutinhos para eles fecharem aqui e aí a gente apresenta. E enquanto vocês continuam montando o plano de ação, eu vou dar um recadinho rápido para vocês. Como parte do nosso compromisso com a melhoria contínua e a geração de impacto para as PMEs, a gente gostaria de convidar todos vocês, tanto presencial quanto online, a participar do preenchimento de uma autodeclaração. Ela é uma autodeclaração rápida, simples, sobre como os conhecimentos, né, que a gente tem aplicado aqui na série de workshops quanto nos webinars de sensibilização dos futuros workshops, eles vão impactar ou, né, já impactaram ou podem vir a impactar a atuação das PMEs de vocês. Então, entender um pouquinho de como que a gente tem influenciado, né, e poderá impactar as práticas da sua empresa. Então, a gente vai pós o workshop enviar para o pessoal do online essa autodeclaração com as instruções de como deve ser feito o preenchimento. O preenchimento é super rápido, então a gente quer entender um pouquinho mais sobre quais práticas, né, você já conseguiu, a partir dos conhecimentos gerados aqui, aplicar na sua PME, então no seu case,
porcentagem, por exemplo, de uso de recursos, que a partir disso você já consegue vislumbrar aí a redução, boa prática que você analisou que você consegue aplicar e que vai aplicar futuramente ou já está aplicando no seu modelo de negócios. Então, a gente vai enviar essa autodeclaração por e-mail e mais instruções posteriormente. Então, a gente vai ter a apresentação da Flávia. A câmera é bem ali, ó, naquela coisinha verde ali. Ali no verdinho a câmera. Ah, ok. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, inclusive, né, pela disponibilidade. Me chamo Flávia, eu sou CEO da empresa Construção Carbon. Eu atuo há 26 anos na área de sustentabilidade e vou falar um pouquinho de um case que eu estou vivendo nesse momento. Principalmente em ano de COP, eu acho que existem inúmeras oportunidades no nosso país. Eu tenho um cliente dentro do bioma da Amazônia, especificamente em Belém, onde vai ser a sede da COP. Então, vou aproveitar esse case, que eu acho bem interessante. Ele chama-se Amazon. O produto que ele produz chama-se Farofofa. É uma fábrica de mandioca, que o subproduto deles, um dos produtos, mas o principal é uma farofa. Qual o nome do projeto, então, é Amazon, né? O objetivo era realmente profissionalizar de que maneira ele poderia aumentar a escala, o atendimento a grandes redes de supermercado. Ele precisaria o quê? Fomentar a agricultura familiar da região, que é típica da região, inclusive. Só que para isso haveria uma necessidade de conscientização, pilares do meio ambiente, responsabilidade social e a governança para profissionalizar esse processo. E as ações principais que foram feitas, a primeira delas, né, quando eles me chamaram, foi: olha, nós precisamos implantar um sistema de gestão e nós optamos por fazer uma certificação em ESG. Antes desse processo, né, ou seja, estão em processo, inclusive, de certificação. Nós estamos implantando o sistema. Nós identificamos inúmeras oportunidades de melhorias. A primeira delas foi que, primeiro, o nosso objetivo era fazer uma fábrica net zero. Para isso, nós fomos identificar os aspectos impactos e identificamos que existiam alguns resíduos que estavam sendo descartados que poderiam ser reaproveitados para que isso fosse uma realidade. E o primeiro deles foi o líquido da mandioca, conhecido como tucupi, aquele do famoso tacacá. Exatamente, aquele amarelo. E nós, como eu também trabalhei em laboratório ambiental, eu conversei com o meu cliente na época e falei o seguinte: vamos fazer uma análise para verificar o poder calorífico desse material. Identificamos que ele poderia substituir o combustível utilizado nas fábricas. E hoje o combustível utilizado na fabricação da farofa é o tucupi. Ele ficou com combustível. E o resíduo que realmente a gente não conseguia de nenhuma maneira fazer o descarte, que era a casca da mandioca, através de análises e pesquisas, nós identificamos que nós poderíamos fazer uma outra fábrica de embalagens biodegradáveis, plásticas e de papel. Então, nesse momento, a gente conseguiu identificar que nós fecharíamos o ciclo. Então, foi bem positivo, muito bem visto. Os responsáveis por esse projeto, eu, minha empresa, os fundadores, com certeza, aproveitando o pilar do S, né, inclusão da mulher na sociedade, isso foi criado por uma mulher, a esposa do CEO no momento. Por quê? Porque ela tinha um salão de beleza, olha como nasceu esse case. Tinha um salão de beleza e a farofa que ela fazia vendia mais, às vezes, faturava mais até do que o próprio salão. E aí houve uma executiva do Açaí e outra do Grupo Mateus que gostaram e falaram o seguinte: você tem alguma embalagem para que a gente possa colocar no supermercado? E aí o primeiro cliente foi o Grupo Mateus, o segundo foi o Açaí, agora nós estamos colocando dentro do Grupo Pão de Açúcar. Então, assim, só que para aumentar a escala, realmente existe uma necessidade o quê? De investimentos em equipamentos. Então, ano passado nós participamos de um concurso, onde houve um case, eles ficaram em primeiro lugar das 500 empresas, receberam um aporte pequeno, mas pelo concurso, e hoje existe uma necessidade de captação, obviamente, para que eles possam ampliar e atender por volta de 2.000 lojas de supermercados no Brasil.
Esse produto já existe agora, a gente conseguiu exportar esse ano para Miami e alguns países da Europa, como Portugal. E os indicadores de sucesso são exatamente esses, né? O produto está na prateleira e depois a gente pode disponibilizar o link para vocês também consultarem. É isso. Bom, então só para fechar aqui, obrigada, Flávia, pela apresentação do case. Acho que é um case que resume bastante o que a gente apresentou aqui na introdução. Traz todos os pilares, né, ambiental, social e econômico, e tem um potencial grande de ser expandido, reciclado, reinventado para outras cadeias, e traz também o conceito da questão da economia circular, porque tudo pode ser reutilizado. Então, acho que é um projeto aí, um case de orgulho brasileiro da gente falar, e compartilha com a gente depois o link, que fiquei bastante curiosa. Agora passo a palavra para a Indy. Obrigada, gente. Bom, pessoal, então seguindo aqui com a nossa programação, a gente, como eu comentei, a gente vai ter um painel super legal agora para falar sobre os cases, né, os exemplos práticos aqui, os cases de sucesso de PMEs reais, né, que já transformaram aqui os seus negócios com projetos de sustentabilidades. Então, eu convido aqui o Arthur, que ele é CEO da Deep ESG, e o Diego, que é CEO da Supply Labs, para participar do painel com a gente. Aí, tem que ligar aqui. Boa. Dizer que faltou o link para a gente comprar a farofa, né? Eu fiquei super curioso, pelo menos me deu desejo de farofa hoje. Verdade. Bom, para começar, né, Arthur, começar com você, eu queria que você apresentasse um pouquinho da trajetória da Deep, né? Como que vocês começaram, como que está a atuação de vocês hoje e como que vocês já estão impactando outras PMEs e grandes indústrias também. Legal. Bom, a Deep vai fazer 5 anos agora em agosto, então nós somos uma empresa super recente. A Deep começou de uma história bem de luta, assim. Eu vou contar a história aqui a não glamorizada, a história real. A história real é que eu tinha um sócio, né, o Paulo, e ele estava dando consultoria para ESG e para sustentabilidade. Ah, obrigado. E acho que aqui tem. Aqui já vai para os slides, né? Mas, assim, começando com a sua pergunta, ele estava dando esse tipo de consultoria e estava muito difícil dar consultoria para sustentabilidade, porque a gente percebia que as empresas que mais precisavam, que eram as médias e as pequenas, tinham pouco recurso para pagar, e as muito grandes contratavam as mega consultorias internacionais e a gente não conseguia entrar. E daí foi olhando para isso que eu disse: tem um jeito da gente fazer algo escalável que vai atender várias PMEs e tal, que é transformar isso num software. E a gente teve essa ideia mais ou menos há uns 6 anos atrás, captamos R$ 150 mil, uma garagem, metade dessa sala mais ou menos. Coloquei 3 amigos meus de faculdade para começar a codar a primeira versão do software. O Paulo e eu, a gente já estava estudando o mundo do impacto, de como se faz o inventário de carbono, das métricas do GRI e tal, tudo mais. Colocamos isso no software e, para nossa surpresa, não só PMEs quiseram o software, mas também grandes empresas, por mais que elas tenham a consultoria que vai dar o planejamento estratégico, às vezes o selo e tal, ela precisava do software para manter ali o dia a dia, as métricas, os números e tal. E hoje a empresa tem mais ou menos uns 400 clientes, 300, acho que são PMEs, e cerca de 100 clientes acima de 1 bi de faturamento, que daí já são médias para grandes empresas. E a gente acaba atendendo de tudo um pouco, assim, das grandes, sei lá, um Grupo Votorantim, um Bradesco, o Grupo Simpar, tal, grupos bem grandes, de PME, aí pequenas empresas, médias empresas trabalham com a gente. Então, acho que esse é um panorama da Deep. E daí pediram um case, né? Agora que eu vi que dá para ver lá também, eu não preciso ficar olhando para cá. Mas assim, eu sempre gosto de trazer esse slide, mesmo quando é unsolicited, eu enfio ele no meio. Apresenta um case, eu enfio o slide no meio. Para falar que existe um problema real, que são as mudanças climáticas, e que a gente precisa agir logo, né? E eu acho que
essa pauta das mudanças climáticas, ela é muito bem ilustrada nessa imagem aqui. A imagem aqui da esquerda é o impacto de um aumento de 3 graus na produtividade agrícola das várias regiões do planeta. E você vê que quase todo mundo perde produtividade agrícola, inclusive conectando com o case anterior à Amazônia ali. Toda aquela região ali, ó, fica vermelha. Por quê? Porque para de chover num cenário muito forte de aquecimento global. Isso vai afetar a floresta, mas vai afetar a agricultura dessa região e tal. E assim, eu costumo brincar que o nosso mundo, ele de certo modo é sortudo, porque fora talvez a Rússia, que é o grande páreo internacional, todo o resto do mundo perde com as mudanças climáticas. A China perde, os Estados Unidos perde, o sul da Europa perde, e o norte da Europa e o Canadá têm consciência. Então, que bom. E daí todo mundo está se alinhando para combater as mudanças climáticas. E um tema muito importante do combate à mudança climática é você fazer o inventário e ajudar as PMEs a descarbonizarem, porque 90% da emissão em algumas cadeias, na média dá em torno de 80%, mas algumas cadeias chega a 95% da emissão, é escopo 3. E o que é escopo 3? É a emissão do supplier, é a emissão do pequeno fornecedor, é a emissão desse cara pequenininho, e se ele não descarboniza, a gente não combate as mudanças climáticas. Aqui tem um pouco da visão, né, de por que que um pequeno caminhoneiro, uma pequena PME, por que que esses caras emitem, né, dentro dessa cadeia. E daí as grandes, né, começaram a pressionar as PMEs. A Vale pressiona, o Grupo Pão de Açúcar pressiona, descarbonize, descarbonize. Existem regulações no mercado financeiro, obrigando, existem regulações europeias, obrigando, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, por exemplo, a CS3D, a Corporate Sustainability Supply Chain Directive, se eu não me engano é a sigla. É uma diretriz da União Europeia para as empresas europeias na Europa ou aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tal, a olharem para a sua supply chain e cobrarem métricas de sustentabilidade, descarbonização, tal, tudo isso acaba chegando nas PMEs e daí, para as PMEs, né, a gente ajuda elas a descarbonizar. E aqui está um pouquinho do que a gente como empresa faz, né? Então, as PMEs hoje, para fazer um inventário, um relatório de sustentabilidade, é trabalho manual, para ir ficar coletando indicador, tal, tudo mais. E a gente cria tecnologia para elas, para fazer os inventários de gases de efeito estufa. E eu acho que o case aqui que eu trouxe de uma média empresa, quase uma média grande empresa, é a L Queiroz, que a nossa cliente faz 4 anos, mais ou menos, é uma indústria química, e fornece, né, para empresas do mundo todo, tal. E a gente trabalhou com eles num projeto de inventário, um projeto de redução de emissão, um projeto de automatização. E hoje eles fornecem, por exemplo, para a BASF, é um grande cliente deles. E a BASF tem as métricas e as metas e o CS3D e tal. E eu conheço, né, os gestores ambientais da L Queiroz já há bastante tempo, né? São nossos clientes aí há 4 anos, e eles dizem, muito feliz, ó, consigo reportar tudo. E mais, quando eu reporto as minhas métricas ESG ali, sharp e tal, bonitinha, para o pessoal da BASF e os meus outros clientes, isso tem conseguido me gerar mais negócio, porque eu aumento a confiança da corporação em mim. Acho que eles são um case bem legal, assim, de uma média empresa. Não dá para dizer que eles são pequenos, mas eles também não são grandes como uma corporação e conseguem ter uma política, um planejamento de ESG, reportar o GRI, reportar o SASB, ter inventário, reportar a métrica, e eles veem benefício de mercado em fazer isso, assim, eles acho que são bem eloquentes nisso. Então, um pouquinho da visão do que é a DIP. Nós mesmos somos uma PME, né? Mas a gente atende muitas PMEs em ajudar elas a reportarem para as grandes. Acho que é o nosso grande case, e a L Queiroz é um case bem ilustrativo desse caso. Perfeito, muito obrigada, Arthur. Eu acho que o que é interessante desse case, tanto da DIP quanto dessa PME que você trouxe, é que é possível, né? Então, às vezes a gente fica ali tão focado no operacional, que às vezes algumas oportunidades que poderiam, inclusive, aumentar o faturamento dessa PME, a gente acaba deixando passar. Se eu puder fazer um comentário, isso eu vejo, a gente tem uns 400 clientes, em pelo menos uns 50
E aí é os que eu sei, né? Pode ter vários que eu não conheça. Mas eles relataram para a gente que a partir do momento que eles medem carbono, medem indicadores, indicadores de às vezes simples, tipo número de mulheres a nível de gerência, indicadores, as políticas que eles têm, ó, tem política de ética, todas as políticas que eu tenho, e eles embalam isso num relatório e levam isso a mercado, eles relatam que depois de 1, 2, 3 anos eles começam a ver aumento de faturamento, porque o mercado passa a confiar mais neles, e daí isso melhora a imagem dele e ele começa a ser pedido. E eu acho que é tão bom que algo que é bom te ajuda a fazer negócio, então acho que é o que as PMEs têm que fazer, sabe? Mede ali o ESG, faz um relatório de sustentabilidade, vê diversidade, coloca essas métricas, coloca no relatório, vai ser bom para sua empresa, para o mundo, para os negócios, tal. Que é bom ser bom. Então, acho que é uma boa tendência aí para as PMEs aproveitarem. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra para o Diego. Diego, queria que você se apresentasse também um pouquinho da trajetória da Supply Labs, como que vocês estão auxiliando hoje as PMEs, e se você tiver um case de sucesso que você possa compartilhar com a gente também, vou pedir só para passar o passador para ele. Bom, sou Diego, né? Sou um dos fundadores da Supply Labs. A Supply nasceu, né? Eu trabalho com sustentabilidade e conformidade de fornecedores já vai completar 17 anos. Passei por várias pontas aí do processo, né? Eu comecei como auditor de responsabilidade social, né? Eu brinco que eu trabalho com SG antes de SG chamar ESG, né? Então, pude andar o Brasil inteiro, literalmente, né? Eu só não conheço 2 estados do Brasil ainda, que é o Acre e o Roraima. O resto eu já fui auditar em todos. Então, e nesse processo, então eu auditava cadeias de fornecimento para grandes empresas, né? Então, eu ia desde fazenda de algodão, oficina de costura, frigoríficos. Então, e depois eu fui trabalhar como gestor em algumas grandes empresas e eu via a necessidade de você aplicar uma tecnologia que pudesse linkar todas as informações relativas aos 3 pilares, né, do ESG, para fazer exatamente o que o Arthur estava comentando, né? Como que você consegue hoje, de uma forma simplificada, coletar informações, por exemplo, como indicadores étnicos, mulheres em cargo de liderança, trabalhadores estrangeiros, nível de conformidade da sua cadeia por produto, por região, por diferentes métricas, né? Como que você consegue trazer informações da DIP, né, que é parceira nossa, dentro de uma única solução. Então, como que você integra e facilita a vida, não só para uma grande empresa, mas principalmente para a pequena e média empresa que quer fornecer para essa grande, né? Igual o caso. Tem uma empresa, tem uma farofa completamente diferente do resto do mundo. Mas para você poder fornecer para o Açaí, para você poder fornecer para essas grandes empresas, eles vão exigir de você uma série de organizações, uma série de documentações que muitas vezes essas empresas não estão preparadas e só pelo desconhecimento. Então, nós temos como pilar da nossa atuação, então, a Supply hoje, né? Nós temos mais de 50 mil pequenas empresas dentro da plataforma, em que nós pegamos os nossos clientes, hoje a gente tem mais de 150 clientes, em que nós organizamos a cadeia deles, então eu ajudo a grande empresa a ter essa visão mais ampla, mas nós ajudamos essa pequena e média empresa a se organizar. Então nós damos métricas e nós damos informações para eles, para que ele consiga adequar. Pô, estou faltando uma documentação, como que eu consigo essa documentação? Então, ele começa a ter uma visão muito mais ampla das necessidades e da governança que muitas vezes ele não tem, né? Então, o curioso nós começamos como, né, sempre trabalhando com grandes empresas e com o tempo essas pequenas e médias empresas começaram a nos contactar e falar, não, mas eu também quero ser seu cliente, né? Então, hoje, eu tenho, nós temos, por exemplo, uma Renner com 12 mil fornecedores, mas eu tenho algumas indústrias com 30, 40 fornecedores. Então, o grande barato disso tudo é ver que, nessa parte de pequenas e médias empresas, está aumentando muito essa visão de que você se organizar, abrem portas, né? Eu estive há 4 semanas atrás apresentando um workshop lá em Rondônia
para pequenas e médias empresas, né? Fui convidado pelo Sebrae lá. Porque muitas empresas têm medo de trabalhar com essas grandes, né? Pô, mas eu vou fazer meu cadastro lá, eu nem vou me chamar. Não, essas grandes empresas têm interesse em trabalhar com pequenas e médias empresas, de aumentar o leque de possibilidades, né? Aumentar a diversidade de produtos, serviços. Então, o grande ponto hoje, né? Quando a gente fala de visibilidade, de tecnologia, para fazer gestão de ESG e para fazer a gestão de tudo que você precisa coletar de informações, até então você precisaria de ter várias ferramentas e elas não se comunicam. Então, por exemplo, né, dando um caso prático do que nós fazemos e junto com o que o Arthur faz lá na DIP. Como que você pega os relatórios de todos os seus fornecedores e integra com todas as outras informações que você tem e embala tudo para mandar isso para a Dow Jones, por exemplo. Então, hoje é um dos serviços que nós fazemos. Então, nós pegamos as informações unitárias de cada uma desses fornecedores. Então, nós unimos uma parte muito importante de cruzamento de dados públicos. Então, nós vamos lá em várias bases públicas e trazemos esse nível de conformidade. O fornecedor ele participa ali do processo, então ele submete informações. Então, onde comentou, então ele vai subir informações ali, quantidade de funcionários, mulheres em cargo de liderança, ele vai subir ali indicadores étnicos, ele vai falar como que é a infraestrutura dele ali na empresa, metragem, etc. Vai subir documentações que não estão disponíveis na internet e ele vai começar a entender quais são as documentações mínimas necessárias para o negócio dele. E fora isso, um ponto que é super importante hoje nesse processo de adequação, porque ESG ele não é produto, ele é processo. E às vezes a gente acaba esquecendo disso e não tem como automatizar 100% das análises que nós temos de ESG. E um ponto importante que nós temos é uma ferramenta muito robusta de auditoria de fornecedores. Então, você ir até lá, coletar a informação, conversar com o colaborador, abrir planos de ação, dar a possibilidade dessas empresas crescerem, melhorarem, porque o fato é, quando você faz uma análise, a intenção não é você barrar uma empresa, é você qualificar essa empresa, é transformar um fornecedor em parceiro. Então, esse é o grande objetivo que nós temos enquanto tecnologia, enquanto empresa, e fazer com que várias etapas e vários processos aí que hoje são extremamente manuais e morosos fiquem muito mais fácil para os dois lados, porque o fornecedor acaba vendo isso como somente burocracia. Muitas vezes ele não entende o valor de se adequar, o valor de melhorar, o valor de entender e o valor de investir. Às vezes ele fala, pô, vou chutar aqui um valor, 5 mil reais, 10 mil reais por mês para me regularizar, para melhorar, para ter indicador, só que ele não consegue entender que daqui a um ano esses 10 mil reais vão virar 100 mil reais em receita mensal para ele ali, porque ele conseguiu novos projetos, né, muito com base naquilo que o Arthur estava falando. Então, hoje nós, enquanto tecnologia, enquanto né, eu acredito que startup, nós temos a obrigação e o valor, na verdade, como objetivo, trazer valor para pequenas e médias empresas. Né? As grandes empresas têm recursos, se não tem software, contrata gente. E a pequena e média empresa não tem isso. Então, nós temos como um dos pilares da nossa atuação, enquanto startup, na minha visão, é de dar mais possibilidade e entregar uma tecnologia acessível. Né? Então, não adianta também fazer um baita de um software e chegar para o cara e cobrar um valor que não faça sentido. Né? Então, a ideia da gente é, obviamente, né, crescer como empresa, mas crescer trazendo valor. Agora sim, perfeito, muito obrigada. E assim, cases maravilhosos de vocês, né? É realmente mostrar que é possível. E aí até uma pergunta, né? Qual conselho que vocês dão para essas PMEs hoje que ainda não tem nenhuma prática ou que querem aplicar, né? Começar a integrar o ESG no seu modelo de negócio? Que conselho vocês dariam? Eu acho que assim, o meu conselho é comece. Assim, não precisa. Acho que as empresas, às vezes, elas têm um perfeccionismo paralisante, sabe? Ou às vezes acham que não é para elas, tal. Mas eu acho que o melhor jeito de você começar, como qualquer coisa, é SG, mas qualidade, qualquer processo dentro de uma empresa é começar. Então, cara,
faz um inventário, faz uma métrica, faz uma materialidade, entende como é que você está. Depois disso, cria um plano. Onde que estão os meus gaps? O que que eu posso melhorar? Como é que eu melhoro em 1 ano, 2 anos, 3 anos? E eu acho que, assim, hoje no Brasil, e aí acho que vem muito do trabalho de empresas como a Supply Lab, do Diego e tal, você tem muitas corporações abertas também a esse tipo de processo, esse tipo de colaboração, programas de inovação aberta, as áreas de compra, eu acho que em grande medida têm amadurecido, assim, a olharem mais para essa evolução do fornecedor. Então, acho que para uma média, pequena empresa que quer se tornar uma empresa mais responsável, que quer ter um processo ESG maior, que quer fornecer para as grandes, tal, acho que o segredo é não ficar parado, não ficar paralisado, começar a medir as coisas, começar a entrar em contato na supply chain das grandes, dizer, cara, o que que te incomoda, o que que te preocupa? Ah, me preocupa se você tem ou não tem trabalho escravo, se você tem ou não tem isso. E daí você vai atrás e pegar os documentos, preparar, se organizar. E eu acho que, assim, é um investimento relativamente pequeno. Assim, eu não sei como é que é o modelo de precificação do Diego para PME. Eu posso falar o da DIP, sei lá, 10 mil por ano, 20 mil por ano para uma PME, para ter inventário, um plano, um negócio, tal. Pá, a gente está falando de 1.000, 2.000 reais por mês. Assim, para algumas PMEs talvez já seja um valor maior, mas para boa parte das médias empresas é um valor completamente acessível. Então, cara, acho que você investir um pouco nisso, ter uma pessoa dentro da empresa, a sua pessoa de compliance, de jurídico, também com esse mandato. E eu acho que é muito uma questão de decisão dos donos e da direção. Assim, nós queremos ser uma empresa que vai ser primeiro quadrante em ESG, em boas práticas, tal. Eu acho que depois que você tem essa decisão e você tem ali um mínimo investimento razoável, é muito uma questão de você manter disciplina e depois de 2, 3, 4 anos você vai começar a ser visto pelas grandes, pelo mercado como uma empresa mais sustentável, que tem métricas, que tem indicadores, que tem transparência, tal. E eu acho que isso, para uma média empresa, é uma questão de sobrevivência, assim. Eu vejo, desculpa estar me alongando, mas eu vejo, assim, muitas vezes nas médias e pequenas empresas, uma cultura de falta de transparência, assim. O cara, às vezes, nem o balanço dele divulga. Uma limitada, ele guarda ali o número de balanço de faturamento dele como se fosse um segredo, tal. E, cara, acho que as empresas que estão ainda nessa mentalidade vão desaparecer, porque hoje acho que a economia ela é muito baseada em transparência, colaboração, dados, e acho que as empresas é muito uma questão, é muito mais uma questão de vontade do que uma questão de falta de ferramentas, na minha opinião. Ferramenta tem um monte. Bom, eu vou muito na linha do que o Arthur falou, né? Para a gente é a mesma coisa, o nível de investimento da gente para uma pequena e média empresa é exatamente a mesma coisa da DIP, não muda nada, exatamente por isso, né? No que eu comentei antes, não adianta você ter um software que possa ajudar, só que esse software não é acessível, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender que a agenda ESG ela não tem volta, né? Apesar de existirem forças aí tentando minimizar a necessidade, é uma agenda que ela não tem volta e ela não tem fim, ela só vai transformando, né, as necessidades e aquilo que nós precisamos fazer para cuidar da nossa casa. É basicamente isso. O segundo ponto é, não esqueça que ESG não é só ambiental, né? As pessoas confundem muito e colocam sempre pautas ambientais na frente dos outros pilares. Na verdade, né, se a gente for colocar o pilar que dá a base para tudo, é a governança. Se você não tem governança, você não vai conseguir saber quais são os critérios ambientais que você tem que cumprir, quais são os critérios sociais que você tem que cumprir. Né? Não deixar de lado as pessoas em momento nenhum. Né? Não adianta você, pô, sou uma empresa net zero, mas meus funcionários aqui dentro eu trato, né, da pior forma possível. Então, e olhar para isso como oportunidade. Né? Eu sempre digo que, da mesma forma, né, que tanto o Arthur quanto eu, quando nós vimos um problema e nós entendemos que todo problema é uma oportunidade, a gente começou um negócio. Então, hoje,
por mais que existam muitas pequenas e médias empresas, se vocês chegarem nas grandes empresas, eles sempre vão reclamar de falta de fornecedor, né? Mas por quê? Porque, da mesma forma como nós também sofremos lá no começo para entrar nas grandes empresas, porque até você ter cases, até você ter uma quantidade um pouco mais relativa um pouco mais relevante de clientes, né? Ele fica desconfiado, pô, quem é esse cara? Ele vai conseguir me atender? Ele vai cumprir o que está prometendo? E a mesma coisa com a indústria, né? Pô, esse cara ainda, se você não consegue demonstrar que você tem um nível de maturidade ali de controles internos, de controles financeiros, né? De governança, e quando você coloca o ESG como um pilar de negócio, ele não pode ser uma área acessória. Ele tem que ser uma das áreas que direcionam o negócio. Senão ele vai ficar somente na conversa e não vai ter efetividade nas ações. Então, o grande ponto disso tudo é entender que o primeiro passo é sempre o mais importante, né? Porque depois dele, a hora que você quebra essa barreira do primeiro passo, você começa a entender que não é tão difícil, não é tão complicado, não é tão longe de chegar onde você precisa num primeiro momento, né? Então, hoje, né, na visão que nós temos para pequenas e médias empresas, por exemplo, estava nesse workshop que eu estava lá lá em Roraima, teve um cara que ele falou, olha, eu tinha um carrinho de cachorro-quente na rodoviária aqui de Porto Velho, e quando abriu uma hidrelétrica aqui, que é nosso cliente lá, ele falou assim, cara, vim aqui, ofereci meu serviço para 2 das lanchonetes que eles tinham dentro da usina, eles toparam, hoje eu fechei meu carrinho lá de cachorro-quente, eu tenho as 2 lanchonetes dentro da usina, há muitos anos já. Então, ele deu o primeiro passo. E hoje, ele tem um nível de exigência, né, de documentação, de controle, gestão de colaboradores, que ele não tinha no carrinho, né? Mas hoje, ele se adequou, hoje ele continua olhando para frente, né? E pensando em outros negócios, outras empresas, né? Então, eu acho que é pensar na frente e, de novo, ESG ele tem que ser um pilar de direção de negócio, senão acaba ficando na conversa e ações efetivas acabam não saindo. Perfeito. Pessoal, a gente chegou aqui já ao final. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, a participação. Eu vou disponibilizar para o pessoal do online e para o pessoal do presencial também o contato do Arthur, o contato do Diego, para vocês entrarem em contato com eles, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. A gente vai disponibilizar as apresentações que foram mostradas aqui também. E como eu disse no início, a gente está fazendo a gravação desse workshop e depois a gente vai disponibilizar no nosso canal oficial no YouTube. Então, agradecer a presença de vocês que estão aqui presenciais com a gente hoje e agradecer a presença dos nossos telespectadores online. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tô deixando aqui na tela, que eu já estava esquecendo, o QR Code de presença. A gente vai enviar por e-mail também, tá? Ele já está ativo, então quem puder e quiser deixar a sua presença, os certificados, como eu comentei, a gente deve enviar nas próximas 2 semanas.